Olá, queridos pais e responsáveis. Vamos agora assistir um vídeo, essa é diretamente para vocês, para como trabalhar no processo do letramento dessas crianças que agora já sabem decifrar, né, as palavras, mas eles precisam compreender o que eles estão lendo. Então, nós vamos começar com uma parlenda bem simples, depois eles vão identificar essas palavras, depois nós vamos colocar frases e assim por diante. Então, nós vamos fazer com que eles consigam compreender o que estão lendo, porque decifrar eles já sabem, tá certo? Fazer o som das sílabas também. Então, isso daí pra gente não é o importante agora. O importante é desenvolver a compreensão sobre aquilo que se lê, que é o letramento, tá certo? Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui com rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Vocês sabem que esta é uma parlenda fácil, pequena, mas para eles vai haver uma dificuldade para ler. Como eles já sabem decifrar, então faça o seguinte: o que vocês vão fazer? Com muita paciência, porque eles vão abrir a boca, porque eles vão sentir um desconforto. Isso é natural, porque eles estão utilizando e esforçando muito a parte neurológica para essa leitura, tá certo? Então, assim, não vamos criar estigmas de falar que ele está com preguiça ou porque ele não quer. Não, não é isso. Na verdade, a criança que está nessa fase, que ela já tem uma certa dificuldade, ela precisa se esforçar além de outras crianças que já têm essa habilidade, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ser feita essa leitura dessa parlenda? Com muita calma, você vai pedir para que ela leia. Então, ela vai iniciar o quê? Silabando, né? Rei, capitão. E deixem ela ler essa parlenda. Depois que ela lê, peça para ela, porque este é um texto de memória que a gente trabalha dentro de sala de aula. É uma parlenda. Peça para ela falar a parlenda. Aí ele vai falar: rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Ele vai conseguir falar. Então, este é o primeiro momento, que é um momento de segurança que a gente está transmitindo para essa criança. Então, fale para ele: parabéns, você conseguiu concluir essa atividade. Você tem que incentivá-lo. Bom, a partir desse momento que ele já consegue entender que é a parlenda, que ele já conhece, que é o rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração, nós vamos passar por uma próxima fase. Qual é essa fase? Eu vou dar o texto para vocês faltando algumas palavras. E aí, eles vão ter que identificar no meio das outras palavras qual é que está faltando. Aí começa o processo de letramento. Por quê? Porque ele vai ler a parlenda, vai identificar a palavra que está faltando e vai buscar essa palavra, certo? Bom, o próximo processo é a escrita desta parlenda. Como é que é feita a escrita dessa parlenda? Primeiro iniciaremos com as palavras que estão faltando, certo? Porque lembra que eles vão identificar a palavra que está faltando. Agora, eles vão escrever a palavra que está faltando. E aí, nós vamos ter uma situação concretizada da primeira etapa. Em seguida, nós vamos colocar o quê? Palavras que eles conhecem com outras frases. O rei tem um castelo. A palavra rei ele conhece. O tem um castelo ele não conhece. Ou mora num castelo
A gente pode colocar até simplificando. O rei mora num castelo. E aí, o que acontece? Ele vai ter que ler. A partir do momento que ele leu rei, ele já sabe que ele já identificou aqui na parlenda, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter que se esforçar para saber o restante e passar para você a ideia. Ou seja, o rei tem o castelo ou o rei mora no castelo, ele vai ter que falar essa frase para você completa. Enquanto ele não conseguir, e sempre incentivando, falar, você descobriu que aqui é rei, então essa daqui você já sabe. E aí ele fala, tem o castelo, ele identificou o castelo. Então, ó, você sabe que aqui é castelo e aqui é rei. Então, ele vai ter que identificar ou a palavra mora ou a palavra tem, tá certo? E depois ele vai ter que falar completa essa frase para você. Eu só queria avisá-los e orientá-los. Esse processo demora. Mas, se você desenvolver a leitura para essa criança, lendo diariamente, ela vai ter um repertório de leitura. E aí você abastece essa criança de conhecimento, de questões de oralidade. Então é importante você fazer uma leitura diária. Eu vou compartilhar com vocês alguns livros. Esses livros precisam ser lidos para essas crianças, para eles começarem a desenvolver o gosto pela leitura e também ter um repertório, porque se ele tem, ele conhece as palavras, ele desenvolve a leitura e a escrita, tá bom? Então, ó, um forte abraço. Essa é a orientação. Demorou um pouco porque eu precisei detalhar, mas as próximas não vai demorar muito não, tá bom? Então, eu agradeço a vocês pais pelos esforços realizados durante esta pandemia e também coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Então, uma boa aula com seus filhos. Eu vou mandar aqui para vocês as atividades. Esse daqui é só um exemplo, mas eu vou mandar as próximas atividades. Um forte beijo e abraço e até a próxima aula.